E teremos um grande anúncio de anime na semana que vem. E não estamos falando de Sakamoto Days. Também tivemos o primeiro ranqueamento de Kagurabachi. Será que ele foi mediano ou realmente o hype rendeu até mesmo no Japão? Além disso, ainda nesse vídeo nós teremos uma conversa muito séria sobre o sistema semanal de capítulos da Weekly Shonen Jump e como ela prejudica os mangakas, mas como nós do Ocidente muitas vezes não entendemos a própria cultura japonesa. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de toque para vocês, dessa vez a toque número 50. Aqui nesse vídeo eu vou abordar diversas coisas, além das próprias novidades, a classificação da toque, como está saindo cada mangá, esse grande anúncio que eu disse para vocês, mas também sobre um assunto muito sério que se trata não só de One Piece e de Eiichiro Oda, como todos os outros mangakas que fazem parte da Weekly Shonen Jump e o seu sistema semanal de lançamentos de capítulo, visto que o último capítulo lançado pelo Oda tiveram ali vários rascunhos, coisas que nos lembram até mesmo de Jujutsu Kaisen, quando Gege Akutami, mesmo doente, estava entregando os capítulos muito rascunhados devido à sua própria saúde. Por isso nós vamos comentar sobre tudo isso, peço que fiquem no vídeo até o final e já agradeço a todos que vão deixar aquele famoso like e para todos que estão comentando, compartilhando e se inscrevendo. Gostaria muito de saber a opinião de vocês, mas antes de tudo, veja o vídeo. Talvez eu vou trazer uma outra percepção que foi a que eu não vi em muitos outros lugares, beleza? É uma discussão muito mais abrangente do que nós imaginamos. Mas bom, primeiramente, nós começaremos, é claro, com a nossa classificação da toque. E olha só, tem uma novidade sobre Kagurabachi. Será que ele se saiu bem ou será que não foi tão bem assim? Bom, Jujutsu Kaisen não teve nessa semana, ficou ausente e o nosso último colocado foi o mangá encerrado com apenas 20 capítulos, Ice Head Gyu, que ocupou a 15ª posição e finalmente foi cancelado, assim como a gente já tinha previsto há muito tempo atrás. Desde os seus primeiros ranqueamentos na toque, até mesmo as suas vendas são péssimas. Tão péssimas que ele não ultrapassou nem mesmo o Temaku Cinema, para você perceber o quão ruim ele foi. Esperamos que o autor volte com uma nova obra e talvez uma obra muito melhor escrita, muito melhor feita e que os japoneses acabem apoiando esse mangaka e a sua nova obra. Mas essa não acabou vingando. Bom, na 14ª posição nós tivemos Master Asumi Kakeru, que cada vez mais vai caindo e está mais perto do que nunca do seu cancelamento. Claro, não deve ser cancelado agora, visto que vai ter a Jump Festa e ele vai participar, então vão mostrar ali o mangá para todo mundo e tal, só que pelas posições da toque a gente já deve ver que ele não deve durar até fevereiro do ano que vem e deve também ser cancelado. Eu não acredito numa salvação de Asumi Kakeru. Outro que corre grandes riscos é o nosso 13º Cypher Academy, que vai completar um ano na semana que vem e com isso vai ganhar página colorida. Isso é bom porque ele ganhou página colorida e tudo? Sim. Porque estão comemorando também o seu primeiro ano? Sim. Porém, nós temos um grande problema, as suas posições da toque são muito baixas, e com o encerramento de Ice Head Gyu, ele vai disputar junto com Asumi Kakeru as últimas posições. Pelo menos é isso que a gente tem visto nas toques anteriores e por isso eu já não me animo muito com ele. Ele sobrevive um pouquinho a cada momento que ele continua ali na revista e lança um volume novo, mas mesmo assim não caiu muito no gosto da galera. Bom, nós tivemos o 12º colocado, o Min Roboco, que vive naquela flutuação das primeiras colocações, depois nas últimas, muito natural, principalmente para mangás de comédia, e temos o nosso novato Mama Yu na 11ª posição, que ele desceu bastante, porque a primeira posição dele foi na 8ª, agora ele já desce para a 11ª. Eu não acredito que é um sinal tão ruim devido aos mangás que ficaram na frente dele, mas é um motivo pra gente ficar de olho. Talvez ele não tenha sido tão bem aceito nos últimos capítulos lançados e por isso, ali já no seu ranqueamento, ele vai perdendo algumas posições. Embora eu acho que ele vai ser tipo um meio de tabela, mais um pouquinho para baixo, talvez um 10º colocado por enquanto, mas isso é só um achismo. A gente precisa aguardar pelo menos os 5 primeiros ranqueamentos para ter noção um pouquinho da média que ele vai se estabelecer ali dentro da revista. Os únicos que começaram muito bem, vamos dizer assim, foi New Exorcist e Kill Blue, dessas novas levas que saíram. Então precisamos primeiramente aguardar os próximos capítulos dessa novela. Bom, na 10ª posição nós tivemos Witch Watch, que retornou depois da semana passada que não teve capítulo, mas retornou na 10ª posição. Uma posição um tanto quanto triste para ele, que estava ocupando posições mais altas, mas eu acredito
acredito que a revista resolveu focar em outros mangás nessa semana, por isso jogou esse pessoal lá pra baixo, até mesmo Mama Yu Yu. Então, como eu sempre digo, nada pra se preocupar com o Witch Watch, não é uma posição baixa, mas sim uma frequência de posições baixas que fazem com que a gente comece a se preocupar com algum mangá. O Witch Watch continua muito bem e na semana que vem provavelmente já deve subir as suas posições, chegando na quinta, na quarta, às vezes até mesmo na primeira posição. Bom, na nona posição nós tivemos No Exorcist, que, olha só, começou a subir lá um pouquinho mais e tudo, na semana que vem vai receber página colorida. E bom, por que ele volta a receber um bom tratamento, vamos dizer assim, pelo menos aos pouquinhos? Isso basicamente é uma resposta do público com as vendas de No Exorcist, que teve o seu primeiro volume reimpresso, tem vendido bem, tem sido bem falado. Nas mídias japonesas ele tem crescido muito, e como eu disse pra vocês, ele é o maior sucesso, vamos dizer assim, inesperado pelo menos, de 2023. E depois dele nós tivemos uma página colorida para Two on Ice, que ficou numa posição bem abaixo, então esperem o seu primeiro ranqueamento na semana que vem sendo bem abaixo também, talvez na décima, na 11ª posição, ou até menos do que isso. E bom, agora sim chegamos em Kagurabachi, o 8º colocado, a mesma posição que Mama Yu Yu, ou seja, mostrando mais uma vez que aquele hype todo eu falo pra vocês, não é a mesma coisa para os japoneses. Pode ser que na semana que vem ele suba algumas posições, pelo menos é essa a minha expectativa, assim como eu esperava de Mama Yu Yu, mas não vai ser uma surpresa se ele ocupar novamente a 8ª posição ou até mesmo descer as suas posições. E por que eu digo isso? Porque a gente já está acostumado com a Weekly Shonen Jump, a sua fórmula de sucesso, a cultura dos japoneses, o que eles gostam, o que eles desgostam, e mesmo que você adore aqui no ocidente, não importa. O que importa realmente é o que está rolando dentro do Japão, visto que Kagurabachi é uma obra da Shonen Jump e não da Jump Plus, onde o foco maior é no digital. Então, esse hype todo que se expandiu pelo mundo inteiro não chegou até a Weekly Shonen Jump de fato, e seu primeiro ranqueamento é algo muito natural. Eu acredito que Kagurabachi vai sobreviver junto com Mama Yu Yu durante um tempo, mas pelo que eu imagino, eles serão meio de tabela, embora Kagurabachi vai se sair melhor que Mama Yu Yu nas posições da Toque no meu ponto de vista. E bom, na nossa 7ª posição nós tivemos que o Blue desceu um pouquinho suas posições, mas algo bem natural, né? Desceu, mas vira e mexe ele volta a subir, então não tem problema nenhum. Ele é meio de tabela um pouquinho mais acima, disputando com Sakamoto Days, Blue Box e por aí vai. O seu segundo volume provavelmente vai ser o que dirá, que o Blue ele realmente veio para disputar com Sakamoto Days ou vai disputar com Elusive Samurai. Dependendo das suas vendas e da sua popularidade e engajamento, a gente vai ter um pouquinho essa ideia. E bom, chegamos na 6ª posição com Elusive Samurai, dessa vez subiu um pouquinho suas posições, tá bem, né, mediano como sempre, mas normal, não tem muito o que falar sobre ele. Outro que também não tem muito o que falar na sua posição da Toque é o 5º colocado, Blue Box, que continua muito bem. E sim, eu estava falando dele mesmo, ele receberá um grande anúncio na semana que vem, antes mesmo da Jump Festa, e receberá capa da revista, meu Blue Box, porque teremos sim um anúncio de anime para Blue Box e agora a gente só aguarda para saber quem vai ser de fato o estúdio. Rolaram alguns boatos que era Cloverworks, depois desmentiram e agora estão falando que é o estúdio TMS. Estúdio TMS que fez, se eu não estou enganado, Kanojo ou Karishimasu, ou Namorada de Aluguel, pessoal. Eu espero que não seja o TMS, mas, bom, se for, vou fazer o quê? Não posso fazer mais nada. Só espero que seja um bom estúdio. E bom, na nossa 4ª posição nós tivemos My Hero Academia voltando a subir algumas das suas posições depois da semana que vem que ele ficou ausente, se eu não estou enganado, mas dispensa comentários e continua muito bem na revista, bem estável. E também na 3ª posição nós tivemos Sakamoto Days. Sakamoto Days que também dispensa comentários, recebe posições muito altas, só realmente falta um anime para ele engajar mais. Tivemos página colorida para Mission e Osakura Family, que ficou bem próximo de Sakamoto por qual motivo? Bom, eles estão tentando incentivar os leitores a lerem os dois, para as pessoas migrarem de Mission para Sakamoto ou vice-versa, visto que Mission e Osakura Family chegará ao seu final, já está chegando no seu arco final, segundo o próprio autor. Na 2ª posição nós tivemos One Piece, que continua muito bem dentro da revista, mas na semana que vem não terá capítulo de One Piece, como aquelas pausas frequentes que o Oda costuma ter, e na 1ª posição nós tivemos Undead Unluck, que foi uma grande de uma surpresa. Talvez agora, será que nós teremos um boost de vendas de Undead Unluck e por isso a revista foi lá e impulsionou ele e colocou na 1ª posição? Talvez. Ainda não vimos isso se refletir nos números, visto que quem se refletiu nos números mesmo com o anime foi Sousou no Frieren, que não é uma obra da Weekly Shonen Jump.
E quando eu digo Weekly Shonen Jump, é a revista semanal, tá? Ele faz parte da Jump, mas não faz parte da revista semanal. Só nos resta aguardar boas coisas para Undead Unluck nesse momento. E tivemos também a capa de Akane Banashi, porque ele foi capa dessa semana, aliás, uma capa muito linda. Estou adorando os novos capítulos que foram lançados, eu estou quase terminando, estou na página 10 da tradução do novo capítulo 85 que saiu no domingo. Então leiam Akane Banashi, pessoal, porque na semana que vem nós teremos capa de Blue Box com o seu grande anúncio de anime, isso já é confirmado por todo o mundo, e também teremos página colorida para Cypher Academy comemorando um ano e no Exorcist ganhando ali suas páginas coloridas também, porque ele merece, não é? E teremos também um novo one shot publicado na Weekly Shonen Jump chamado de Flame Blue. E agora sim, nós chegamos numa conversa muito séria, porque segundo os vazamentos aí, já vazou, como a gente já sabe aqui, os capítulos de One Piece, o capítulo 1098, um capítulo, aliás, muito bom, porém as pessoas que leram perceberam que o Oda não terminou aquele capítulo completamente, ele entregou ainda algumas partes rascunhadas, ainda bem mal desenhadas e tudo, sabe? Como se fosse apenas o storyboard, e até mesmo alguns traços dele não estavam totalmente prontos. Com isso, mais uma vez, a pauta do sistema semanal de mangás ali dentro da Weekly Shonen Jump virou assunto no próprio Twitter, graças ao Guto da Cronosfera, um dos canais aí mais bombados aqui do Brasil. Porque o Guto teceu ali algumas críticas a esse sistema semanal, propôs até mesmo um tipo de solução a partir do momento que um outro cara lá da gringa acabou publicando ali um comentário que ele estava preocupado com o Oda por conta de como ele entregou o capítulo. Aliás, entregou com menos páginas do que o normal. Nisso, Leonardo Nicolin também colocou ali a sua opinião, que é o dono do canal e blog do Analyzed, que é onde eu confiro a maioria das informações que eu trago aqui também para vocês, junto bastante material deles, junto com o que eu já leio, e todo mundo falando sobre isso, sobre esse sistema semanal podre. Mas aqui eu quero trazer uma discussão séria com vocês acerca disso. Primeira coisa, a gente sabe que é um sistema muito ruim, a gente viu um pouquinho em Bakuman mais ou menos como ele funciona, como força muito os autores a ficarem desenhando, às vezes ficarem sem dormir direito, trabalhar doente, ficar mal pra caramba, a gente sabe que a carga é muito expressiva sobre ele. E isso faz com que muitas pessoas acabem se enfurecendo e dizendo, poxa, essa empresa é uma merda, esse tipo de coisa e tal, só que eu acho que vai além da empresa, não vai apenas por conta das editoras e porque esse sistema funciona, até porque temos outras revistas que também são semanais, gente, não existe só a Weekly Shonen Jump. Se você vê também o cara lá de Kanojo Karishimasu, o Reiji Miyajima, ele também publica, se eu não estou enganado, capítulos semanais, e detalhe, capítulos em boa qualidade, pelo menos em questão de traço, história já é outros 500, só que tem outras revistas que funcionam dessa mesma forma, porque esse é o modelo mais lucrativo para eles, porque o japonês ele gosta de ler semanalmente ali os seus quadrinhos, assim como você também gosta de ler aqui no ocidente a cada semana o que o autor de One Piece está lançando, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, essas obras mais famosas. O grande detalhe que eu quero trazer aqui é que muitos acabam se enfurecendo, achando que todo mundo é ruim nessa história, mas muitas vezes vocês têm que compreender que isso parte muito da cultura japonesa, isso mesmo. O pessoal lá no Japão, eles têm uma cultura totalmente diferente da nossa, muito focada no trabalho. Não é apenas os mangakás que sofrem com isso, mas como também os trabalhadores assalariados, os outros tipos de trabalhadores que trabalham lá, os caras que trabalham em fábricas, até mesmo brasileiros. Então, a carga horária dentro do Japão já é algo ruim, então é algo cultural deles, que aqui talvez a gente não tenha uma noção tão grande, porque é diferente de lá. Embora a gente trabalhe muito aqui também, muitas vezes não é o mesmo que lá. Não é a mesma carga horária, não é o mesmo estilo. Então, as primeiras coisas que poderiam mudar não seria simplesmente a revista, mas sim a cultura deles. Porque essa cultura faz com que muitos animadores sejam escravizados, vamos colocar dessa forma, não vou colocar de uma forma pejorativa nem nada, porque eles também sofrem com essa alta carga de trabalho e de prazos. Isso vai muito além do que apenas um sistema editorial, e sim vai direto da cultura dos próprios japoneses. Por isso que eu acredito que uma das soluções, assim como o Nicolin apontou, seriam 3 capítulos lançados, uma semana de folga, e aí o autor ele pode descansar, mas isso teria que ser feito para todos os autores dentro da Shonen Jump. E quando eu digo todos os autores, eu digo o autor de Blue Box, a autora de Blue Box, o autor de Sakamoto Days, o autor de Kagurabachi, o autor de todos eles. Mas nem todos recebem, vamos falar assim, os benefícios do Oda, se vocês querem saber.
muito menos a grana e também muito menos as folgas, gente. Blue Box nunca teve uma folga, Sakamoto Days, por exemplo, nunca também teve uma folga, e só depois de anos de estabilidade que normalmente um autor ele começa a ganhar ali umas folgas, como o Gege Akutami, como o Kohei Horikoshi, que é de My Hero Academia. Então muitas vezes a gente se preocupa tanto apenas com o Oda que acaba esquecendo de todos os outros mangakas que estão ali. E isso não é culpa apenas do sistema semanal, e sim da própria cultura japonesa que teria que mudar. E quando você fala de cultura de um país, já é muito mais difícil, porque é algo enraizado há muitos anos atrás. Não é só o lucro e esse tipo de coisa, mas como até mesmo os próprios autores muitas vezes se obrigam a ter que escrever um capítulo. Vocês se lembram que, se eu não estou enganado, em uma entrevista, o Oda acaba mencionando, ou eles pelo menos chegam a dizer em algum lugar, que o Oda ele trabalhou mesmo doente, mesmo no hospital, escrevendo ali o One Piece, desenhando e tudo. E por que isso acontece, gente? Porque o cara é viciado em trabalhar também. Então não é uma questão apenas da editora, mas sim das pessoas. É cultural, é algo que tem que ser trabalhado nas pessoas do Japão, e aos poucos eles vão mudando conforme também o digital vai entrando dentro do Japão. Porque o Japão ainda é um país que eles têm muitas burocracias, com folhas e tudo quanto é canto e tal. Eles não são tão fãs ainda assim do digital, eles gostam de ter as coisas mais físicas também. Então, conforme isso vai mudando, a cultura também pode ir mudando aos poucos, e com essa cultura mudando, aí sim o sistema semanal ele pode acabar sofrendo assim algumas alterações que tragam um benefício também para o mangaka, para que o mangaka ele não fique viciado em toda semana ali ficar lançando capítulo à torta direita e se sentir culpado quando ele não consegue entregar alguma coisa. É claro que aqui é uma discussão muito abrangente, eu acredito que eu ficaria horas e horas conversando sobre isso com vocês, mas essa é uma das poucas visões aqui que eu quis trazer que eu não vi em outros lugares. Nós temos que entender, antes de ficar criticando ou ficar enfurecido com algo, entender a cultura que eles trabalham, se eles realmente se importam com isso, ou eles querem continuar trabalhando que nem loucos, ou se eles estão dispostos a mudar, como os próprios animadores da MAPPA ali começaram a reclamar. E a partir disso, aos poucos, as empresas vão ter que se adaptar, porque aí o povo que está trabalhando, eles vão começar a reclamar, vão querer mais condições, mais benefícios, e aí sim eles recebem isso em troca. Mas é uma mudança que passa primeiramente cultural, porque se a Shonen Jump, por exemplo, ela parar de lançar os seus capítulos semanais, vai aparecer uma outra revista que vai fazer a mesma coisa. E aí essa revista vai fazer um baita de um sucesso, vai roubar ali o que ela tinha e vai continuar fazendo a mesma coisa. Não muda no final das contas. Então, acho que o que precisa fazer realmente é uma mudança de mentalidade, de cultura talvez deles, para que isso seja mudado aos poucos até chegar a um ponto que os mangakas sejam pessoas importantes, independente se eles tiveram obras de sucesso ou não. Bom, esses foram os meus comentários, gostaria de saber o que vocês acharam, quis trazer uma abrangência maior aqui para essa discussão, para a gente trocar uma ideia, quem sabe num outro vídeo eu não converse mais com vocês sobre isso, né? Bom, meu nome é Joe, tá vazando, até um próximo vídeo, fui, valeu!